Você olha para cima hoje e vê um céu. Azul durante o dia, negro durante a noite, bonito às vezes, e quase sempre vazio. Mas houve um tempo em que olhar para cima não era uma experiência visual, era uma experiência moral. O alto não era apenas alto, era sagrado, era autoridade, era aviso, era promessa, era julgamento. O céu não era espaço, o céu era significado. Durante quase toda a história humana, nós não vivemos sob um universo. Vivemos sob uma mensagem. Se a chuva vinha, havia vontade. Se a colheita falhava, havia desagrado. Se o eclipse apagava o sol, algo queria ser dito. Se um cometa cortava a noite, alguma força estava se movendo na direção da Terra ou na direção da alma humana. Tudo o que acontecia acima parecia dizer alguma coisa sobre tudo o que acontecia abaixo. E isso tornava a vida mais pesada, mas também mais suportável, porque até o medo fica mais fácil de carregar quando parece fazer parte de uma ordem. Imagine viver num mundo em que o firmamento não é apenas cenário, mas presença. Em que as estrelas não são pontos distantes, mas olhos. Em que o céu não apenas cobre você, mas observa você. Agora imagine o que acontece quando essa ideia começa a quebrar. Não de uma vez. Não num único dia. Não como um trovão, mas como uma rachadura silenciosa atravessando séculos. Porque houve um momento na história em que a humanidade começou a perceber que talvez o céu não fosse divino. Que talvez ele não estivesse olhando de volta. Que talvez aquelas luzes não fossem mensagens, nem sentenças, nem testemunhas. Talvez fossem apenas astros. E isso parece uma descoberta intelectual. Mas não foi só isso. Foi uma ferida. Porque não foi apenas o céu que mudou. Foi o lugar do ser humano dentro dele. Por muito tempo, nós nos imaginamos no centro. Não por arrogância, por instinto. A terra está sob nossos pés. Nossa dor acontece aqui. Nosso amor acontece aqui. Nossos mortos são enterrados aqui. Parece natural imaginar que tudo isso seja o centro, que o sol venha até nós, que a lua nos acompanhe, que as estrelas tenham sido acesas ao redor do drama humano. Parece natural. Mas o universo não se comprometeu com a nossa intuição. E então surgiram os observadores. Homens que olharam para o céu e, em vez de perguntar o que isso quer dizer, perguntaram: como isso se move? Essa foi uma das perguntas mais perigosas da história. Porque uma coisa é contemplar o mistério, outra coisa é medi-lo. Quando você mede aquilo que antes reverenciava, alguma coisa muda para sempre. Um eclipse previsto continua belo, continua imenso, continua perturbador, mas já não é mais um recado. Um cometa calculado continua fascinante, mas já não é mais um presságio. E aos poucos, o ser humano começou a perceber que o céu podia ser grandioso sem ser paternal, ordenado sem ser moral, belo sem ter sido desenhado para consolar ninguém. Esse foi o verdadeiro choque. Não descobrir que os astros se movem, mas descobrir que eles se movem sem precisar de nós. Que o universo funciona sem consultar a nossa dor, sem responder à nossa angústia, sem reorganizar suas leis para proteger o nosso senso de importância. E isso muda tudo. Porque se o céu não gira ao nosso redor, o que mais também não gira? Se o cosmos não foi feito como palco da humanidade, então
o que somos nós? Se aquelas luzes não são tochas acesas para a nossa história, por que ainda olhamos para elas como se estivéssemos esperando alguma coisa? Talvez porque estamos. Talvez a expectativa não tenha morrido. Talvez ela apenas tenha mudado de forma. Antes de continuar, me diz aqui nos comentários: quando você olha para o céu, você sente paz ou vertigem? Porque a história não terminou em desespero. Esse é o erro que muita gente comete. Acha que, quando o céu deixou de ser divino, o mundo perdeu a magia. Mas não foi isso que aconteceu. Uma magia morreu, outra nasceu. Antes, o céu era sagrado porque parecia feito para nós. Depois, ele ficou ainda mais assombroso quando percebemos que não era. Porque uma coisa é admirar uma cúpula sagrada construída para abrigar a experiência humana. Outra coisa é descobrir que você vive sobre uma rocha girando no escuro, ao redor de uma estrela comum, em meio a outras incontáveis estrelas, num universo tão vasto que a mente mal consegue manter a forma quando tenta imaginá-lo inteiro. Isso não diminui o mistério. Isso explode o mistério. O antigo céu explicava. O novo universo desorienta. Se esse vídeo estiver fazendo você enxergar tudo isso de outro jeito, deixa o like. Isso me mostra que vale a pena continuar trazendo reflexões assim. E talvez haja uma forma mais profunda de reverência nisso. Não a reverência da certeza, mas a da perplexidade. Não a de quem acredita entender o todo, mas a de quem aceita que está dentro de algo imensamente maior do que qualquer mito já foi capaz de conter. Imagine descobrir pela primeira vez que a Terra se move. Não sentir, saber. Saber que esse chão, que parece imóvel, está viajando. Que o nascer do sol não é o sol vindo até você, mas você sendo arrastado por uma pedra antiga que gira em silêncio no vazio. Você não está parado. Você nunca esteve. Você não está assistindo ao universo. Você está sendo levado por ele. E ainda chama isso de rotina. Talvez por isso essa descoberta não tenha sido apenas científica. Foi psicológica. Foi espiritual. Foi humana. Porque ela arrancou de nós uma forma antiga de conforto e, em troca, nos deu uma forma nova de grandeza. Nós deixamos de ser o centro, mas ganhamos profundidade. Perdemos a moldura, mas ganhamos escala. Perdemos a ideia de um céu que nos observa, mas ganhamos a experiência muito mais estranha de um universo que não precisa nos notar para ainda assim nos reduzir ao silêncio. E talvez isso seja mais honesto, mais frio às vezes, mais difícil, sem dúvida, mas mais honesto. Porque existe algo extraordinário em uma espécie minúscula, num planeta minúsculo, sob uma estrela minúscula, olhando para o incompreensível e ainda assim decidindo aprender, decidindo medir, decidindo imaginar, decidindo construir instrumentos para tocar, por um instante, a borda do infinito. Talvez o dia em que a humanidade descobriu que o céu não era divino tenha sido o dia em que ela começou a ver de verdade. Porque talvez o mistério real não comece quando temos respostas. E se você gosta de vídeos que transformam filosofia, mistério e existência em imagens para pensar com mais profundidade, se inscreve no canal. Talvez ele comece quando as respostas confortáveis acabam. E mesmo agora, depois de tudo, nós continuamos olhando para cima. Quando alguém morre, quando sentimos medo, quando estamos perdidos, quando queremos sentido,
quando não sabemos o nome do que estamos sentindo, mas sabemos que é grande demais para ficar preso aqui embaixo. Continuamos olhando. Não porque o céu ainda seja um trono, mas porque ele continua sendo a maior imagem visível daquilo que nos ultrapassa. E nós precisamos ser ultrapassados de vez em quando. Precisamos lembrar que nossos prazos, nossos fracassos, nossas vergonhas, nossos medos, nossas pequenas guerras internas são reais, mas não são tudo. Existe algo medicinal em deixar de ser o centro. Doloroso, sim, mas medicinal. Porque quando você para de interpretar cada falha como se fosse o colapso do universo, talvez finalmente consiga respirar. Talvez perceba que não precisa ser grandioso o tempo todo, que pode ser pequeno e ainda assim estar vivo de maneira profunda, que pode não ser o centro e ainda assim importar. Não porque o cosmos prometeu isso, mas porque consciência, lucidez e assombro já são acontecimentos raros o bastante. Talvez essa tenha sido a verdadeira herança daquele dia em que o céu deixou de ser divino. Não a morte do sagrado, mas o nascimento de uma reverência mais madura. A chance de olhar para cima e não ver um rei, nem um juiz, nem um mecanismo vazio, mas um enigma. Algo que não foi escrito para você e que ainda assim pode transformar você. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido se o céu era ou não divino. Talvez a pergunta mais importante seja outra. O que acontece com uma criatura quando ela descobre que vive dentro de uma realidade imensamente maior do que qualquer história que já contou e, mesmo assim, escolhe continuar olhando? Talvez aconteça isso. Ela perde ilusões, perde centralidade, perde conforto, mas ganha profundidade, ganha humildade, ganha curiosidade, ganha um tipo raro de assombro que não depende de acreditar demais, mas de enxergar melhor. Então, esta noite, quando você olhar para cima, lembre-se, houve um tempo em que o céu era a morada dos deuses. Depois, houve um tempo em que ele se tornou abismo. E talvez agora ele possa ser outra coisa, um espelho do nosso espanto, uma lembrança da nossa pequenez, uma prova de que a realidade é mais estranha do que o ego suporta, e um convite silencioso para viver com mais lucidez, mais humildade e mais maravilhamento. Porque talvez o céu nunca tenha sido divino, mas o fato de existir alguém aqui embaixo, capaz de olhar para ele, tremer diante dele, pensar sobre ele e continuar buscando sentido mesmo assim, talvez seja uma das coisas mais extraordinárias que já aconteceram no universo.